O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Seja bem-vindo ao Papo de Perrengue, o podcast onde a gente invade os bastidores da vida de quem chegou ao palco. Aqui não tem roteiro engessado, muito menos papo sério demais. É tudo no clima de mesa de bar, cheio de risadas e histórias reais. A gente vai direto ao ponto, os perrengues. Sabe aquele momento tenso, bizarro e até engraçado que ninguém vê, mas faz toda a diferença no caminho do sucesso? É disso que a gente vai falar. Com convidados de todos os nichos que você pode imaginar, nosso objetivo é arrancar os detalhes mais minuciosos dos desafios e transformar essas histórias em aprendizados. Tudo no melhor estilo cômico e descontraído, porque no final, é nos perrengues que a gente encontra as maiores lições. Preparado? Então puxa uma cadeira, pede uma bebida e bora conversar! Salve pessoal, Paulo Pito na área, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um podcast Papo de Perrengue, na sua 16º episódio, né? E quero convidar você que não é inscrito no canal, a se inscrever no canal, né? A apertar o sininho e ativar as notificações, a deixar seus comentários, deixar o seu like, esmaga aí no gostei, no seu like, fideliza no like, né? Para você também receber as notificações aí no seu celular e receber na íntegra, né, tudo que passa aqui pelo universo dos perrengueiros aqui do podcast, os cortes e por aí vai, né? E antes de eu chamar o convidado, como vocês já estão acostumados, eu gosto de fazer uma introdução a respeito dele e depois dar a palavra para ele. Então, o convidado de hoje é um cara que eu sou super fã. Ele é conhecido assim, representa aqui, né, um dos maiores comediantes aqui da região nortista, daqui da região norte também. Já teve com várias pessoas nacionais, passou por um período com grandes nomes, né, por aí. Gosta de açaí, também já teve também num talk show, no stand-up também de lá de São Paulo. E não tô falando do Murilo Couto, né? Sim, até porque a agenda dele, o cachê dele pra trazer ele é muito caro, e que veio, mesmo que sobrou, que deu pra trazer mesmo, é o Roger Siqueira, mano. Então seja bem-vindo, Roger. Tamo junto, meu irmão, é nóis, é nóis. O bom do cara fazer o suspense é que tá na descrição do vídeo, tá escrito quem é o convidado, Escrito, né? É verdade. Mas muito boa a ideia, mas muito boa a ideia. Porra, Gostei da genial. ideia. Nunca tinha visto ninguém fazer. Pelo menos, ó, fui o pioneiro aqui também. Como ele é o pioneiro, né, daqui da região norte, né, na comédia. Mas agora, falando sério mesmo, vou fazer aqui uma introdução, né, a respeito do meu convidado, né. O convidado de hoje é uma das figuras mais importantes da comédia amazonense, nascido em Amaturá e criado no bairro São Jorge ou Jorge, Texas, aqui em Manaus. Conhecido como Roger, sendo Roger, é considerado o pioneiro do stand-up comedy no Amazonas. Ele viralizou na internet com vídeos irreverentes sobre a vida da Zona Leste e criou um canal no YouTube, onde fala com muito bom humor sobre o cotidiano manauara, as gírias locais, o transporte público e as peculiaridades do lendário Jorge, Texas. Foi o primeiro humorista do estado a gravar um especial de comédia e também o primeiro amazonense a fazer um show solo em São Paulo. Em 2019, fundou, junto com outros comediantes, o primeiro clube de comédia em Manaus, a Toca da Comédia, que marcou época na cena local da época. Com vocês, ele que transformou a vivência da quebrada em palco e piada, sempre com identidade e originalidade. Roger Siqueira. Olha aí, agora de respeito. De respeito. Beleza, agora eu duvidei que era eu mesmo. Falei, não, agora não sou eu, não. No primeiro talvez fosse, agora não é, não. Agora... Caraca, mano, que da hora. Deu certo vir aqui certo, agora, né, bicho? Que bom. Agora é bom que a audiência tá legal e tá maneiro. Com toda certeza. E vai vir um pessoal bom. Então já escreve aí, pessoal que tá chegando na conversa. Simbora. E hoje vai ser massa. Tu é garantido mesmo? Tu ficou do lado garantido? Não. Pô, não sei por que esse boi tá aqui, velho. Cara, não é nem pra tá aí, pronto, ó. Pronto, aí, ó. Não, tira aí o boi. Agora sim, agora tá melhor. Agora, pô, com toda certeza. Campeão do povo, campeão moral. Campeão moral. Lembra do Big Brother? Estamos aqui a caráter. Pô. Do Big Brother tem um campeão moral, né? Exatamente. É isso. Sim, com toda certeza. Vamos começar pelo começo. Na tua introdução, né? A tua verdadeira introdução que eu fiz agora. Você veio de um interior. Da onde... Me fala mais sobre a tua originalidade, da tua infância. Amaturá.
A Maturá fica na região do Alto Solimões, né? Na região do Alto Solimões e tal. Tipo assim, quando o rio Amazonas, que ele nasce nos Andes, e aí ele vai desaguar lá no Marajó, né? Só que aí durante todo esse percurso, ele possui 5 nomes diferentes, né? Sim. O rio Amazonas. Então, quando ele entra no Brasil, que ele passa ali Letícia, Tabatinga, que aí Tabatinga já é Amazonas, já é Brasil, ele passa a se chamar Rio Solimões. Aí aquela região é a região do Alto Solimões, que é Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Maturá, até Santo Antônio do Içá. Aí daí pra frente, Fonte Boa, Tefé, Coari, é a região do Médio Solimões. Entendeu? Porque entende que o rio ele tá baixando, já que ele nasce nos Andes. Sim. E vai desaguar aqui embaixo no mar. Então todo tempo ele tá descendo. Inclusive por isso que ele corre pra lá, né? Então, pra vir pra Manaus é mais rápido do que É mais rápido do que pra ir pra lá, entende? Sim, Então tem até uma piada que eu faço, Ah. que eu falo que é 5 dias de barco, né? De lá pra cá é a única forma. Então, as pessoas que saem de lá nunca mais voltam. Porque imagina que é você pegar, tipo, 15 dias de férias e querer ver os parentes. Que é 5 dias pra ir, 5 dias pra voltar. Tu diz, não compensa, deixa minha tia lá na beira do rio. Aí eu postei essa piada e algumas pessoas de Maturá me corrigiram. Mentira, pra ir é só 3 dias. Tipo, tipo como assim, se 2 dias... Não, 3 dias, gente. 3 dias não, vamos falar a verdade, viu? Para de mentir. Pra ir é só 3 dias, não é 5. É 5 só vindo pra cá. E aí é muito maneiro, cara. Muito, muito da hora. E aí também tem uma galera que comenta assim, 5 dias é perto. Eu moro aqui em Manicoré, são 7 dias. Sempre tem alguém que mora num lugar mais longe e aí acha que começou uma competição. Caraca. Ixi, isso aí é perto e tal, pá. Que a gente tem isso, né? Quando a gente quer dizer que o negócio é longe, a gente diz que é perto e vice-versa, né? Ainda se lembra de lá, cara, da tua infância? Cara, eu me lembro tu veio com 7 anos não pra cá. mudou muita coisa, né? É a mesma A coisa mesma mesmo, coisa assim, do a jeito mesma rua, a mesma casa, Ah, assim. tá. Só morreu mais gente, assim, mas Ah, tá. é o mesmo lugar, assim. Porque tem um perfil lá que eu acompanho, que se chama Maturado Alto. É mesmo. Que é um cara lá de Maturá que ele comprou um drone. Certo. Aí todo dia de tarde ele sobe o drone, aí filma Maturado Alto. E aí só. posta no Instagram lá. Aí eu vi que eu falei, rapaz, é a mesma coisa. Do jeitinho que eu lembro, é do jeitinho que tá mesmo. Cemitério no lugarzinho, tudo direitinho mesmo e tal. E aí eu lembro de pouca coisa, assim. Mas lembro mais ou menos como é que era. É bem caricato mesmo, né? Tipo, sobe a escada do porto, uma praça, a escola já ali do lado, igreja, tudo ao redor ali. Uhum. É bem mais longe, então, que a cidade do município do William. O William já esteve aqui. O William eu acho que dá uns 3 dias, assim, e tal. É porque o William é no Rio Japurá, né? Ah, é outro rio, né? Então, você vai pelo Solimões e em algum momento você entra no Rio Japurá. Então, a Maturá é na principal. A Maturá é na principal, bem no Solimões mesmo. Só que é mais longe, entendeu? Entendi. Tá ligado? Então, tem essa. Mas o dele eu acho que ainda vai dar uns 3, 4 dias, assim. Relativamente um pouco mais perto. Mas é longe do mesmo tanto. Tem alguma coisa que marcou lá nesses teus 6 anos, 7 anos lá? Macho, tem muita coisa assim, não, que eu lembro, assim. Só, tipo assim, briga de escola, de criança, que criança briga todo dia, né? Mas nada que marcou. Eu lembro muito que a gente ia... todo dia de noite a gente andava, a gente ia sair andando no caminho, assim mesmo. Eram uns 15 minutos no caminho, assim. Pra chegar na casa da minha tia, que a minha tia tinha um sítio lá. Aí a gente saía da cidade, andava no caminho, até chegar na casa dela no sítio. Aí a gente fazia esse percurso pra assistir televisão. Que aí lá tinha televisão e tal. E aí ainda era programa do Ratinho. Caraca. Aí era foda. Aí tinha aquele quadro Histórias que o Povo Conta. Que era meio de terror e tal, pá. E aí depois a gente assistia isso, aí tinha que voltar os 15 minutos de caminho no mato, no escuro, o vento pra Aquele caralho. breu. Debaixo de um ginipapo, assim, um negócio doido, ó. Aí caindo coisa. Então era tenso. É pouco relance que eu tenho. E uma vez eu fiquei doente também no interior. Aí o médico me diagnosticou com canseira. Canseira. Que aí minha avó falou que eu desmaiava por tudo. Desmaia por tudo. Só vive desmaiando. Aí não come direito, só vive desmaiando. Aí o médico falou, ele tá com canseira. Aí passou uma vitamina pra mim e tal. Hoje em dia eu sei que era desnutrição, né? O que eu tava sofrendo é de desnutrição. Nossa. Mas aí minha avó não ia entender o que era desnutrição. Aí o médico, canseira. Aí minha avó é canseira. Então tomava vitamina pra deixar de estar cansado. Porra, nossa, caramba. Aí com 7 anos tu veio pra cá. Aí Como vim. é que foi pra vir pra cá, pra Manaus? De barco. De né? mal- 5 Não, dias. no sentido, a situação de sair Então de lá pra foi, vir pra não. cá. Eu era a aposta da família, assim. A minha avó falou assim, não... A menina começou a estudar e tal, aí vamos vender tudo aqui e vamos apostar, que eu sou o primeiro neto, né, da minha avó. Aí vamos apostar.
Aí minha avó vendeu tudo e tal, aí sítio, bichos, coisa, casa lá, tudo que tinha. Aí vendeu, aí... Só que é tipo assim, imagina, é sítio, casa, bicho, só que tudo lá é maturar. Então não vale a mesma coisa que aqui. Aí a ideia era comprar uma casa em Manaus, aí não deu certo, aí comprou uma casa no Jorge Teixeira mesmo. Não é Manaus. Aí foi o que dava, assim. E era Jorge Teixeira invasão, Jorge Teixeira raiz, assim. Caraca, velho. Jorge Teixeira, na época que a gente, pra pegar água, a gente usava um sistema chamado cacimba. 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 Hoje em dia o jovem não sabe mais o que é cacimba. O pessoal Explica não sabe. aí pro pessoal o que é pessoal cacimba. não sabe escrever, mas nem cacimba. Porque cacimba era uma cisterna, né? O pessoal cavava um buraco até chegar no olho da água e começava a brotar água. Aí a pessoa pegava aquela água ali e sobrevivia daquela água, entendeu? Essa era a cacimba. Era tipo... Hoje é água de poça? É como Seria se isso? fosse, só que hoje em dia você fura com a máquina e você pega, tipo assim, a água do lençol freático. Sim. Na cacimba não, é aquela primeira água mesmo, que é da umidade mesmo da terra, sabe? Antes de chegar no lençol freático. Sim. E aí é isso, cacimba. E hoje em dia a pessoa não sabe o que é. A pessoa não sabe escrever cacimba. Ninguém sabe com 2 S, que é com cedilha. Que isso aí é um problema manauara. O manauara não sabia a diferença dos 2 S e do cedilha. Não é à toa que o maior evento aberto ao público na cidade de Manaus se chama Passo a Passo. Aí é um passo com 2 S e um passo com cedilha. Exatamente. E aí ninguém sabe a diferença. O que é o que? Fala, ninguém sabe, na dúvida bota os dois. Ninguém vai parar pra perguntar, entendeu? Então, Quero fazer tem que- até uma observação, você que está assistindo esse vídeo, então comente aqui, cacimba, é com S ou com C, para ver se você prestou atenção. Com S com cedilha. Com C, E com qual a cedilha, diferença já do tem qual a passo a diferença. passo? Exatamente. Que é mais curioso. Por que um passa com 2 S e o outro passa com cedilha? Explica aqui, deixa aqui. Essa aí eu quero saber. Aí a gente vai Justifica saber- a sua resposta. Você vai saber se você tá assistindo Queira mesmo ou a não, live aqui. Exatamente. Perfeito. Bora. Foi pro Jorge Teixeira, mano. Foi, cara. Cê é louco. Aí aquele ritmo, galera, o caralho, Canal Livre no auge, Canal Livre bombando. Ih, caraca, os irmãos Eu cheguei aí com a minha avó uma vez pra plateia do Canal Livre. Sério? Plateia do Auditório. Canal Livre. É pequenininho, era um estúdio pequeno. Assim, Onde era mesmo e isso, tal. bicho? Era ali na Band, pô. Ali Era na Band, ali Leixo na TV Rio Negro, é. Caraca. E aí tinha um estúdio externo, que tem até hoje esse estúdio externo. Uhum. E aí era lá, os caras montavam tipo uma arquibancada assim no stage da galera, e E é com a velha, tua avó. e deficiente, Nossa. velha e criança pra caralho. Esse era um público muito... Aí todo mundo ali pra pegar as esfirras do Gil. E aí todo mundo queria alguma coisa de assistencialismo, assim, né? Sim. E aí na época minha avó trabalhou durante... na escola, né? Consegue fazer bastidor? Ele conseguiu fazer na escola, tipo assim... Minha avó trabalhou na escola durante um tempo, assim. Uhum. Tipo, de serviços gerais na escola. Só que nunca assinaram a carteira dela nem nada. Uhum. E aí ela queria ser aposentada por essa época que ela trabalhou na escola, mas ela não conseguia comprovar. E aí, na época, ela foi lá no Canal Livre atrás de uma advogada. Ela queria uma advogada e tal, pra ver se conseguia fazer por ela e tal. Uhum. E aí, mas não deu certo, não. O Wallace não resolveu, não. O negócio dele era mais matar bandido mesmo. Tá, mano, tu era daqueles moleques que já gostava de fazer os outros riles, já era palhaço, era mais quieto. Como tu era, cara, nessa época? Não, eu acho que eu era bem tranquilo, assim, até. Eu gostava de falar coisa engraçada. Tanto que eu acho que eu não sou engraçado. Tipo assim, se pegar eu e meus amigos, assim, eu olho e falo, mano, claramente eu não sou o cara mais engraçado dessa turma aqui. Mas eu acho que eu falo coisas engraçadas. É diferente. E aí que eu acho que é a diferença. Tipo assim, às vezes as pessoas me encontram e acham que eu na putaria, falando fuleiragem a todo momento e tal. Apesar de que até nos Então meus tu não é textos... sempre assim. Então, apesar de até nos meus textos, eu também não demonstro até que eu sou esse cara. As minhas piadas são, acho que, mais contidas e tudo. O meu estilo de fazer comédia. Não sei como as pessoas veem essa parte. Mas eu acho que eu falo coisas engraçadas. Então, eu nunca me vi assim como esse cara engraçadão. Eu sempre tive amigos mais palhaços, assim, de tipo... ir puxar a calça até aqui em cima, e fazer bigodinho e sair andando na escola, e a galera rir pra caramba, e fazer o cabelo engraçado, assim, pra galera rir. Aí eu acho que eu não fui esse cara, mas eu gostava de falar coisa. Ah, tu já era comunicativo. Tipo assim, acontecia alguma coisa na sala, eu pegava e, fulano tá parecendo não sei o quê. Aí a galera Já ria e fofocava. tal. É porque eu gostava de falar, tipo assim, eu não gostava de falar em voz alta, né? As piadas. Ah, tá. Eu gostava de falar em voz baixa. Certo. Mas eu também, tipo assim, nunca tive problema pra apresentar trabalho na escola e tal. Mas tu fazia as pessoas rirem. Fazia. já- Tipo assim, as coisas que eu falava, quem ouvia ria, entendeu? Ah, legal. Eu só não sabia que dava, tipo, pra monetizar isso, né? Acaba, tipo, viver disso, isso ser uma profissão e tudo. Que naquela época já era algo que tu ainda não se via nisso. Não, e nem era um Não tinha- plano, né? Tipo assim, eu sempre falo, pra quem é de periferia, a arte não é uma opção, né?
Tipo assim, não é uma opção. Tu não cresce com essa ideia de que tu pode ser um artista e tal. Muito pelo contrário, né? É muitas vezes visto como coisa de vagabundo ou de que tu tem que ter uma grana pra fazer, tem que ter, tipo, dinheiro. Ah, só é ator quem é filho de ator, só é apresentador quem é filho Filhinho de de peixe. apresentador, é. E aí a minha avó, tipo assim, alimentava muito esse discurso também, óbvio, baseado nas experiências dela, coisas que ela via, né? Tipo assim, a realidade dela era do interior, então ela via que todo político era filho de político, entendeu? E todo mundo que tinha alguma coisa era filho de alguém, então pra ter uma fazenda tinha que ter uma fazenda. Então ela queria me mostrar a realidade dela, tipo assim, ó, tu nasceu aqui na família pobre, todo mundo e essa é a tua realidade. Pau que nasce Então não torto, é. vai Então morrer torto. não fica, tipo assim, sonhando muito, entende? Cara. Eu lembro quando eu era criança, teve assim um diálogo, tipo, ah, eu quero trabalhar na televisão e tal. E aí ela falou assim, ah, quem. Tá doido, amigo? Quem trabalha na televisão tem que ser filho de alguém, pô. Tu não é filho de ninguém, não, e tal. Aí o caralho, porra, não sou filho de ninguém, né? Puta que pariu. E aí cresci com essa parada, assim, durante muito tempo. Tanto que quando eu fui fazer faculdade de publicidade, eu tava no. A época, assim, que eu acho que foi minha primeira crise existencial, assim, que foi quando eu saí da igreja. Tu passou por isso, cara? Aí eu, Todo mundo tipo passa. assim, eu acho que sim. E aí foi a primeira crise que eu lembro bem. Eu falei, não, eu tive uma crise existencial. Tinha quantos anos? 19, eu acho. Tava 19, fácil, 20. De descoberta. Acho que quando isso aconteceu, eu acho que eu já tinha uns 20. Tinha uns 20, que eu acho que eu entrei na igreja com 18, fiquei até os 20, quase 21. Qual a igreja? Era a Igreja de Deus Peniel. É um ministério independente lá na Bola do Jorge Teixeira. Protestante, evangélica? É a igreja evangélica. Uhum. Aí, hoje em dia tem outras igrejas, né? Mas o teu primeiro contato com a igreja foi a evangélica ou a católica? Não, a primeira foi a católica, eu fiz primeira comunhão e tudo Olha, que legal, e tal. maneiro. Não, fiz. E aí, mas eu falo, putz. É porque nessa parte eu concordo com os crentes, assim, pra tu ficar na igreja, tu tem que ter alguma função. Se não tiver uma função, tu vai sair. Em determinado momento tu sai. Não tem como tu acaba se manter a vida na igreja só no banco. Não. Tem um cargo. Tem que ter um negócio de um obreirinho, uma célula, entendeu? Uma célula na tua casa, Sim. tá ligado? Ajudar em alguma coisa, assim. Tu tem que ter um negócio, tem que trabalhar. Porque senão tu vai sair, pô. Porque aí torna-se tudo muito fácil, tu não tem responsabilidade nenhuma, sabe? Concordo. E aí quando eu saí da igreja, tipo assim, eu tinha 2 células. E aí eu era envolvido nas coisas do jovem e tal, Ministério do Teatro, essas paradas assim. E eu namorava a. É foda que chega na pessoa que eu falei o nome do lugar, agora é foda. Se der pra não colocar o nome da igreja, depois nós coisas. Deixa só o Bola do Jorge Teixeira. Tá. Eu namorava com a filha do pastor presidente da igreja, tipo assim, o cara que era. O cara que fundou a igreja, entendeu? E aí era todo mundo, tipo, muito caramba, mano, e tal. Então tinha uma certa responsa. E aí, tanto que aí é bom deixar, que essa parte que eu vou falar é legal. Que aí a gente namorou, tipo assim, 2 anos e foi, tipo assim, 2 anos certinho mesmo, assim. Tipo assim, namoro de crente mesmo, não pode isso, então não tinha, que não podia, era tudo certo e tal, pá, pelo certo. E aí, tanto que quando a gente terminou, foi uma parada que não me pesou, assim. Porque imagina, tipo assim, imagina se tivesse feito besteira com a filha dos outros, aí pra tu depois terminar e caramba e tal, e... Então, foi um negócio que, tipo assim, eu saí com a consciência tranquila. Tipo assim, eu falei, não deu certo, entre aspas, mas eu fui um bom namorado e tal, e fiz a coisa direito, porque a minha parada é isso. Eu me propor a fazer algo e acabar não fazendo, ou fazer meia boca. Não pesar a consciência. Né? Então, tipo assim, eu falei, não, eu concordei com este regime, com essa situação, eu vou fazer. No dia que pesou pra mim, em algum ponto específico, eu saí fora. Porque aí eu preferi sair fora de vez do que ficar mentindo e fazendo meia boca. Hipocrisia, duas caras. E aí depois o pessoal, o crente lá, não sei o que e tal. Eu digo, não, galera, não sou mais crente, não. Porra, até doido. Então, tem todas essas paradas. E normalmente, né, quem sempre acusa são os pessoal de dentro, né? Que te julgam. E já não entendo, tá fazendo merda também. Inclusive, minha ex da igreja vai casar agora. Olha. Acho que, eu não sei se ela casa final de julho ou ela casa começo de agosto, alguma coisa assim e tal. Aí vai casar com um cara da igreja, Que policial, bom, né? bolsonarista, assim, do jeito que ela sempre sonhou. Calma aí, né? Cada um com o seu cada qual, né? Aí, atrapalhando a vida da menina, porra. porra. Não, hoje eu vejo o perfil do noivo dela e aí tem eu. Falo, mano, nada a ver, eu queria acabar com a vida dessa menina. Meu Deus. Mas é que naquela época eu meio que me enquadrava nesse padrão também, tem isso, né? Sim, claro, pô, total.
E em qual momento você percebeu que queria seguir algo relacionado à comunicação, cara? Mas antes de fazer a faculdade, já teve teu primeiro emprego, já trabalhou? Como é que conta aí? Pô, com 15 anos eu teve um projeto lá que era pra ganhar bolsa de curso de informática do Grupo Sucesso. É mesmo? E aí eles foram na escola e tal, e fazer uma prova. Uhum. Aí se tu acertasse tudo era bolsa integral, se tu acertasse mais ou menos era bolsa parcial. Aí eu não ganhei nenhuma das duas. E aí, só que meus amigos tudo ganharam. Sim. E aí eu falei, putz, mano, eu vou, falar com a minha avó, eu vou fazer então no cheio, no valor cheio. Aí eu falei, ó, pá, vai ter um curso de informática e tudo, aí a galera vai fazer. Aí lá, vamos fazer então essa parada. E aí ela foi lá perguntou quanto é que era, e era tipo meio que o dobro do que a galera pagava, assim. Sim. E aí, beleza, aí ela, não, mas tranquilo. E ela sempre acreditou muito, assim, a parada de nós sair do interior pra Manaus era meio que apostar na minha educação, né? Então ela sempre mesmo na dificuldade, assim, ela, não, vou pagar o curso e tal. Aí fui fazer o curso, eu comecei a fazer o curso, e aí o curso do Grupo Sucesso era método interativo, então você tava lá na mesa do computador, e aí tu ia passando a aula aqui, o bonequinho ia ensinando. E aí depois tinha umas avaliações pra ver se tu tinha entendido a aula. Ou seja, tu aprendia no teu ritmo. E aí eu comecei a avançar no curso muito rápido. Aí eu terminei as aulas do curso, fiz tudinho, e ainda tinha, tipo assim, uns 4 meses ainda pra pagar. Aí os caras falaram, rapaz, então a partir de agora, os caras inventaram lá, nem tinha isso aí, né? Agora tu vai estagiar aqui, porra, e tal. Aí, esses 3 meses que tá faltando aí pra pagar... estagiário do Grupo Sucesso. Os 3 meses que tá faltando pra pagar, aí vai continuar pagando, normal, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E só que aí tu vai vir agora pra aprender a trabalhar com nós, pô. Aí se tu for bom, nós te contrata, assim. Aí eu, beleza, na unidade do Jorge Teixeira, ali na bola do Jorge Teixeira. Aí comecei, aí ia de manhã, ia pro estágio, e aí à tarde ia pra aula. Ia pra escola e tal. Sim, sim. E aí todo dia, mano, todo dia. E aí eu comecei a gostar muito do ritmo, porque meio que eles deixavam a gente fazer todos os cursos, porque eu tava estagiando. E falou, não, tu pode fazer qualquer curso que tu quiser, pô. E aí eu comecei a fazer o curso adoidado lá, pô. Aí às vezes eu ia pra lá à noite pra ficar fazendo curso e tal. Massa demais. Aí o pessoal falou, mano, o maluco tá interessado mesmo. Aí deu 3 meses, aí abriu uma vaga no Grupo Sucesso lá do Mutirão. Aí os caras falaram, e aí, tu tem uma vaga lá, tu quiser ser... Aí era instrutor trainee, né? Que era o primeiro cargo, assim, e tal. Legal. Aí eu falei, não, beleza, eu tô dentro. Aí eu entrei como trainee, aí eu me mudei. Aí e aí o primeiro emprego remunerado. Então o primeiro emprego remunerado. Legal. Tinha 15 anos, né? Não tinha feito nem 16. E aí eu tive que tomar uma decisão, tipo assim, foi a primeira vez que eu optei pelo trabalho ao invés de algo pessoal. Que eu tava no 2º ano do ensino médio, e aí o outro ano era o 3º ano do ensino médio. Era meu último ano como ensino médio. Então, tipo assim, ó, eu queria... E aí meu sonho era, tipo assim, mano, me formar com os meus amigos. Todo mundo e tal, pá, estudamos junto desde sempre. E aí eu tive que me transferir pra manhã pra poder trabalhar de tarde pra noite e poder ter um emprego, tá ligado? E aí foi uma merda, porque aí, tipo, no último 3º ano eu tive que fazer os amigos que terminaram o ensino médio comigo, assim. E eu acabei não me formando com a minha galera e tal. Mas aí foi maneiro. Aí comecei lá como trainee, aí eu montei Eu comecei, porque, tipo assim, eu sempre busquei agregar nas coisas que eu fazia e tal. Então eu montei, tipo assim, um sisteminha de treinamento, umas paradas assim. Porque aí eu fiquei responsável pelos estagiários, que aí começou a ter mais estagiário, a galera viu que dava certo essa ideia. Então a gente pegava aqueles caras que estavam mais avançados no curso, chamava pra estagiar, então a gente tinha ajuda nas aulas e tal. Tu treinava esses estagiários. E aí eu era meio que responsável pelos estagiários. Aí, por conta desse projetinho, aí eu virei instrutor júnior, fui promovido. Legal. E aí fiquei, tipo assim, uns 2 anos. E aí me chamaram pra ser instrutor sênior lá na unidade do Lírio do Vale. Aí eu morava na Zona Leste e ia todo dia. Aí saía, ia pro Lírio do Vale, mano, todo dia e tal. Aí foi a época que eu fui pra faculdade, aí fui fazer administração. Você fez sua primeira faculdade, era pra ser ADM. Era pra ser ADM, aí fiz 3, 4 períodos, eu acho, assim. Porque aí a minha ideia era assumir uma unidade do Grupo Sucesso. Eu queria ser coordenador de uma unidade. Legal. Aí eu vi que eles não iam me dar essa oportunidade. Aí saí, tipo, pedi demissão. E fui trabalhar como assistente administrativo. Tipo assim, vou atrás de experiência e depois eu vou voltar e vou assumir esse cargo.
Esse era o sonho, Tá ligado. Aí trabalhei em várias empresas. Aí trabalhei na CDL Manaus, aí trabalhei na Uniodonto. Aí eu fui pra Urucu trabalhar no negócio da Petrobras, lá no gasoduto. Sim. Nossa. Passava 15 dias lá, 15 dias aqui. Aí fui pra Urucu. Não, aí vivi. Aí tive várias experiências. Aí um belo dia, uma sexta-feira, assim, que era o dia que eu sabia que a coordenadora tava lá no Grupo Sucesso. Aí fui lá falar com a dona Cristiane e tal. Pá, ó, estou todo esse tempo me preparando e o caramba e tal. E sei que agora estou pronto para este desafio. Caraca, Aí ela, ó, que bom que você veio, está precisando de um coordenador lá no Manoa, e aí tu vai ter essa oportunidade. Eu falei, caralho, mano, deu certo, eu não acredito que deu certo, mano. O Lobo de Wall Street. Isso é louco, chegou na moral. Aí eu fiz um treinamento de um mês, assim, na unidade da Cidade Nova, que era do lado do T3, aí pra aprender como é que era e tal, porque aí agora você é responsável por tudo, aí tinha que saber de venda, do caramba, né? Pô, sim. E aí tinha toda essa meta de venda, meta de retenção de aluno, e o caramba. Sim. Aí fiquei 3 meses. Aí meu desafio era, em 3 meses, subir o faturamento em 20% da escola. Aí depois subiu, depois de 3 meses, subiu 12%. E aí me demitiram. Pô, não bateu a meta. Não, mas sim, normal. Aí naquele dia, eu falei assim, mano, tipo assim, tudo pra nada. Aí eu falei assim, quer saber? Eu nunca mais vou trabalhar pra ninguém. E aí essa foi a primeira decisão que eu tomei. Legal. E aí, nunca mais vou trabalhar pra ninguém. Aí, época que eu saí da igreja. E aí, mano, e agora? O que eu faço? Aí, aquela crise existencial. Aí, criei o canal no YouTube. Aí, criei o canal no YouTube e tal. Falei, mano, como é que tá pra profissionalizar isso? O que eu quero fazer? Aí, lembrei do negócio da televisão, que eu gostava de TV. Aí, eu falei, mano, já sei. Eu vou aprender a fazer comercial de TV. É assim que eu vou entrar na TV. Aí como é que eu aprendo a fazer? Aí curso de publicidade e propaganda. Aí eu entrei na faculdade de publicidade porque eu queria aprender a fazer comercial de TV, pô. Era isso. Só que eu já tinha a ideia de fazer comercial de TV engraçado. Eu lembro que antigamente, pô, tipo assim, anos 2000, os comerciais de TV, eles eram engraçados. Sempre tinha uma pegada Tempos áureos, cômica. né? De 90 a 2000. E aí eu falava, Nossa. pô, mano, isso tem que voltar e tal. Então eu vou ser esse cara das agências que vai criar essas coisas engraçadas e tal. E aí eu pensava em comercial pro DB, tipo, engraçado, bemol, tipo assim, eu tinha alguns roteiros de... Se fosse eu, como que eu faria? Pô, Tinha paradas essa maneiras ideia, mesmo, né? Legal. E aí a ideia era isso, aí eu tinha essa ideia. Aí na minha primeira semana de aula, eu falto na sexta-feira pra assistir um show de um comediante gospel, que é o Jonathan Nehmer. Sim. E aí, primeira semana, assisto e tudo. E aí eu acho que quando eu fui assistir essa primeira semana, eu acho que eu ainda tava com a minha ex da igreja. E aí já tava meio pá, mas ainda tava. Na beiradinha. É. E aí ele falou algumas coisas e tal, tipo assim. Então, o Jonathan lá nesse show foi o teu primeiro contato com o stand-up? Ao vivo foi. Ao vivo Eu já foi. tinha assistido o Fábio Porchat, Tá. tipo assim, de internet, né? Coisas Sim, assim, sim, mas também nem entendia como que dava pra fazer também, nem Não tinha nem muito era uma interesse, opção, né? E aí, quando eu vi ao vivo, eu falei, mano, acho que essa parada aqui, hein? Acho que eu consigo fazer e tal. Eu consigo desenrolar, mas eu não queria falar de coisa de igreja. Aí beleza, aí fui Porque pesquisar. já era lixado, né? Isso aqui. E aí fui descobrindo que tinha alguns comediantes que tinham um referencial teórico, né? Tipo a Carol Zócoli e tal, que ela mora no Canadá, ela é brasileira, mora no Canadá. E aí no Canadá existe faculdade de comédia, pô. Então, Existe faculdade de comédia? no Canadá. Não sabia. O Jacaré Banguela foi estudar, fazer faculdade de comédia no Canadá, pô. Então, tipo assim, lá tem um referencial teórico maior. Então eu falei, mano, então o que esse cara aqui falar pode ser uma. E aí ela disse uma frase lá, tinha uma parada que ela falava, que era quando você quer começar a escrever e você não sabe sobre o quê, você tem que procurar sobre aquilo que você mais tem propriedade. Tipo assim, o que você mais entende, porque aí você fala com mais segurança. E aí tu falando com segurança, tu passa segurança pra plateia. Olha. Do que tu falar um assunto que tu não entende e tal, e tá inseguro, a galera entende que tá inseguro e já fica todo mundo desconfortável. Aí eu falei, pô, acho que o que eu mais entendo é coisa de Zona Leste, assim, de ter que pegar ônibus, assistir essas paradas. Expertise. E aí eu comecei a montar, pô. E aí, Verdade. tanto que a minha primeira piada era essa que eu falei, de eu não moro em Manaus, moro no Jorge Teixeira. Essa foi a primeira piada, assim, que eu Legal. escrevi e tal. E aí depois comecei a escrever outras coisas, parecidas a uma pesquisa que 50%
pessoal do Jorge Teixeira já foram assaltados. BGE, tu fez IBGE. Os outros 50% são os assaltantes. Mostrar dados. Aí que eu legal. nunca fui assaltado e tal. Aí comecei a montar um monte de coisa, assim, falando. Aí comecei a falar dos outros bairros. Criar o roteiro E aí nesse fui, sentido. aí fui montando o universo, assim, da Zona Leste. Aí explorei tudo. Os bairros, lotação, mototáxi, aí tudo ia fazendo piada. Escola pública, tudo o universo da desgraça. Qual é o nome assim. do canal? Ainda é o mesmo? Dá o meu Roger sendo Roger e tal. Só que aí esses vídeos específicos, o primeiro eu ocultei todos, não tem mais e tal. Mas aí toda semana eu postava, era tipo assim, no fundo preto, falando como se fosse um stand-up, assim, só que só pra câmera. E aí eu comecei. Sozinho? Tu gravava sozinho? No estúdio da faculdade e tal. Só que era uma qualidade pica, assim, foda. Ah, tá, pô. E... Ah, tu já tava na faculdade. Já tava, então tinha esse suporte e tal. Menos mal, E aí a legal. primeira vez que eu subi no palco foi por conta de que ia ter uma palestrante lá pro curso de jornalismo. A Marcela Rosa, tem uma jornalista, ela nem sabe que ela faz parte da minha história. E aí ela atrasou, pô, no dia, assim, aí já tava lotado o auditório lá na Newton Lins, lá, tipo, 500 pessoas, assim, no auditório. Aí a coordenadora do curso falou, olha, por que tu não vai lá fazer tuas piadas lá e tal, pá? Porque ela já sabia que eu tinha o canal no YouTube e tudo. Faz lá, 10 minutos lá e tal, pá. Eu, putz, vamos lá, né, vamos fazer. Aí eu subi, e aí, tipo assim, eu já escrevia, já tinha um canal, quase um ano já, pô. Ah, pô. Mas mesmo assim foi, tipo, muito ruim, assim mesmo, assim, ó, pá e tal. Mas Aí porque- muito até desconfortável. porque tu fazia os teus vídeos, era só pra câmera, não tinha ninguém, né? É uma Aí coisa. que eu entendi que é outra parada, né? Hum. Pá. E como é que foi isso? Então, aí foi ruim, foi desconfortável, porém... Foi um perrengue, né? Então, foi um perrengue. Pô, imagina, tu 500 pessoas ter que fazer um negócio que tu nunca 500 fez, entendeu? pessoas? Era, pô. Caraca. O auditório tava lotado, assim, pra ver a palestrante, pô, todo mundo do curso interessado. E Ela aí, já era da região amazônica, né? e aí Não sei, a sobe... Marcela. Marcela Rosa Tô e tal. ligado, E aí tô sobe ligado. um cara que, pô, do mano aqui, que tá no corredor aqui, contando umas piadas, do nada, que Já é tinha esse isso? cabelo assim, dread? Não tinha não, normal, padrão. Ah, tá. E aí eu, tipo assim, aí até hoje eu defendo uma tese por conta desse dia, que eu falo que a pessoa ela só decide que ela quer fazer comédia depois que ela faz um show ruim. Porque quando tu faz um show bom, e aí todo mundo te aplaude, ri contigo, é óbvio que tu quer voltar no outro dia. Agora, quando tu faz um show ruim, que tem constrangimento e toda aquela sensação e energia ruim, mesmo assim tu quer voltar no outro dia pra tentar fazer melhor e evoluir e tal, eu acho que aí tu decide o que tu quer fazer ou não. Tanto que eu vi muitas pessoas começarem a fazer o primeiro show bem, o segundo, o terceiro, o quarto show da pessoa foi ruim, o cara nunca mais voltou, pô. Porque ele achou horrível aquela sensação de as piadas não funcionarem e todo mundo se constranger ao ponto de o cara não querer correr o risco disso acontecer de novo, tá ligado? Sim. E normal, tá tudo bem. Eu acho que a comédia ela é muito seletiva nisso. E aí essa foi a minha primeira experiência. E aí depois eu foquei no canal no YouTube. Aí foi a época que eu lancei a primeira coisa que prestou, assim. Tipo, que falei, caralho, as pessoas gostaram de alguma coisa que eu fiz. Que era uma música. Chamava Diário de um Orcuteiro. Já chega. Foi esse primeiro vídeo que viralizou? Foi, que saiu no Portal da Holanda. O Portal da Holanda era Caraca, estourado. tu saiu do Portal da Holanda, pô. Na época que não era qualquer coisa que saía no Não, Portal da pô, Holanda e tal. exatamente. Aí eu ganhei um monte de piada. Se tornou relevante. Porque, pô... Saiu no Portal da Holanda, aí o bagulho deu tipo assim, 500 mil de visualização no Pode explicar Facebook. rapidão pra que o Portal da Holanda é como se fosse hoje, atualmente, o Manaus Memes. Era que valia essa sair no é como Manaus se Memes. fosse só comparando, porque Sim. o meu público é pessoas mais jovens. Mas a internet e tal, era tipo isso. Então, Tá ligado? Só pra o pessoal entender. Vai, eu continua. saí e o Holanda, tipo assim, tudo que saía lá era hypado, assim. Tanto que era no Facebook ainda, assim. Então Sim, tudo que eles pô. postavam lá Sim. bombava muito. E no site também. Né? E aí eles postaram o link, aí o link bombou, e depois eles botaram um vídeo também, aí bombou pra caramba. Aí no meu canal no YouTube deu, tipo assim, 16 mil visualizações. Que já era muito na época, assim, e tal. E aí no Facebook tinha, tipo, 500 mil, tá ligado? E aí no Portal da Holanda, tipo, 200 mil, alguma parada assim. Então muita gente viu. Repercutiu. Aí por conta desse vídeo, me chamaram no programa Em Circuito da Rede TV. Caraca, eu lembro. André Ricardo, Brenda Lamasque, Mirella Andrade. Aí era pra dar uma entrevista pra falar sobre esse vídeo. E aí, tipo assim, mano, primeira vez na televisão e tal, Rede TV Manaus, né? E aí foi muito legal, mano. Eu me senti muito confortável lá no programa. E aí levei meus amigos que participaram do vídeo também, a galera que gravou e tudo, foi toda a turma. E aí Figurantes. foi tão maneiro que aí eles me chamaram depois pra ser repórter do programa. Caraca.
E aí foi, E tu tipo ainda assim, na a faculdade primeira... também, e eu, nessa mesma época ainda ainda, né? estava, ainda estava. E aí foi minha primeira experiência como repórter mesmo, assim, tipo, fazendo uma... E aí De eu rua? aprendi muita coisa, aí era na rua. E aí eu tinha, tipo, um quadro que eu ficava num lugarzinho, assim, no estúdio. Sim. E aí eu dava umas notícias cômicas. E aí eu tinha uma matéria de rua que eu fazia por semana, assim, que o programa era semanal. E aí dentro dessa matéria de rua saiu alguns virais, assim, tipo... Saiu fui a primeira pessoa que fez a enquete porque em Manaus é o único lugar que a gente tinha um cachorro-quente de quicão. Aí eu saí na rua perguntando. Fez essa pauta. E aí isso depois isso virou corte, aí saiu no Manaus Mil Grau, saiu em outras páginas. Nesse meu corte, Sim. falando disso. Aí a partir daí muita gente começou a produzir conteúdo. Aí a crítica na época Que foi ano foi atrás isso? Você lembra? do cara que criou o Quicão. Eles foram atrás do cara porque na semana anterior tinha saído a nossa matéria no circuito. Muito E isso aí é 2018, 17, 18. Caraca. E aí teve essa parada. E aí a gente fez uma que era o aumento da merenda também, que viralizou na época. Que a merenda no terminal era R$1, aí aumentou pra R$1,50. Nossa! Aí era, Caraca, velho. Protesto. Aí a gente levou tipo um Greve. pique de protesto, assim, aí conversar com as pessoas no terminal de ônibus, aí conversar com os merendeiros. Os caras, nada mais é R$1, porque a merenda vai ser R$1. Um absurdo! E aí era mó legal, eu fazia umas pautas meio cômicas, assim, e aí era muito engraçado. E aí, por conta dessa pegada que eu fazia, e aí me chamaram pro No Amazonas é Assim. Pô, do Marcos. Do Marcos Pessoa e a Jussara. velho. E aí o No Amazonas é Assim tinha uma coisa que não tinha no circuito, que era um salário, né? Uma remuneração. Só um detalhezinho. Não... Aí eu digo, rapaz, eu vou fazer a mesma coisa. Pode se prender a aqui, isso, que né? aqui, só que aqui eu tô recebendo aqui, né? Então acho que aqui vale Tu mais a pagava pena. pra trabalhar lá, né? Era tipo isso, aí tinha que ir e tudo. Não, aí beleza. Aí fui participar do No Amazonas é Assim, e aí primeiro era. E aí umas pautazinhas soltas, assim, o bagulho depois foi aumentando. Aí teve uma época que eu fiquei fixo com ele Eu lembro, mesmo. Caraca, era a página de Facebook. Sim, sim. Caraca, eu lembro dessa época aí, pô, maneiro. Aí tu foi o repórter também lá? Fui repórter. Repórter também aí de comecei rua. repórter. Aí foi mó legal, aí a gente viajou pra vários interiores e tudo. Pô, Porque aí, tipo assim, apesar de eles terem uma verba menor, digamos assim, eles faziam mais investimento, digamos, tipo assim. Não tinha pena de gastar mesmo o orçamento, entendeu? Tipo assim, Inclusive, dá pra fazer uma Marcos, viagem, vamos fazer uma viagem. quero trazer o Marcos daqui também. Mano, o inclusive, Marcos sabe Faz muita a ponte, que eu coisa. não tenho o contato dele, não. Porra, beleza, vou te passar. Aí, Marcos, E queremos ele você vem, aqui no agora ele Amazonas. tá hypado no TikTok, né? Hypado, né? Sim, Contando as aqueles histórias, vídeos, os pô, casos irado, e maneiro, tal. maneiro. Viralizando pra caramba. Fico super Pô. feliz por ele, que é um cara que tipo, produz pô. conteúdo bom há muito tempo, assim, Pra tá ligado? caramba. Eu sempre cumprimento, eu vejo eles nessas que teve no Sambódromo do eventos de Sim, esses boi. eventos e tal, Ele sim, sempre sim. tá, eu sempre falo tá. com ele e tal, mas é só coisa rápida. Assim, Aham, pô. não, o Marco é muito legal, pô. Foi um Pô, cara que me pra ajudou caramba. muito, assim. É mesmo. Me ajuda até hoje, assim, bicho. Já tem Tipo, contato, e daí é teu amigo. Tenho. Maneiro. Na meu amigo, a gente teve uma troca, assim, na pandemia, digamos, que ele ficou muito doente, ele e a Jussara. E aí eu fiz um corre, assim, de quase um mês, de tipo assim, de ir atrás de oxigênio todo dia. Naquela época que tinha que ir lá pra Colônia, que lá que tinha Carbox, eu acho que era o nome da empresa, que aí só comprava oxigênio lá. E aí tinha que ir todo dia, com 2 cilindros, aí um pra deixar na fila. Nessa e época tu depois ainda voltar. tava com ele lá ou não? Eu não sei se eu tava fixo. Ah, Eu acho que eu tava. Não, eu acho que foi isso. Eu já tava fixo. Porque na pandemia, pra ver como é que eles me ajudaram. Na pandemia, começou a pandemia, aí eu fiquei alguns meses assim avulso. E aí eles, não, vem trabalhar com a gente aqui, a gente paga um saláriozinho, que aí ajudou muito, que a gente tava sem show. E aí tinha um saláriozinho direitinho. E aí na segunda onda, eles adoeceram, né? caraca. E aí eu, tipo, fiquei fazendo esse corre, assim, tudo mais. E na época tu não pegou também Covid? Não, eu peguei na primeira onda, Ou não? só no comecinho, quando ainda tinha leite, eu falei, vou pegar logo. Mas não precisou, não, assim. Tomei o remedinho pro pulmão. Azitromicina. Mas E foi de repouso. boa, Aí fiquei uns repouso. 3 dias, assim, aí não... Nossa. Porque, tipo assim, ó, eu senti que eu tava, aí deu 2 dias, começou a dar falta de ar. Aí eu, não, vou morrer por minha pica. Aí eu peguei e fui pro hospital. Aí o cara, vou nem fazer exame. Isso aí é... Isso aí eu falo o cara brigando com a morte, né? Não, agora não. Né? É. Teimoso. Aí o cara deu remedinho pro pulmão, tomei repouso, aí deu 2 dias, deu uma melhorada boa. Sim. Aí melhorei e foi isso. Aí na segunda onda, eu fiquei fazendo esse corre pra eles, indo na rua,
contato com gente, oxigênio e tal. Aí teve um dia que eu fui dentro do hospital, assim, com eles, assim, loucura. Caraca, Aí eles ficaram bom. Aí eu fui fazer os exames, né? Aí nada, assim. Nada. Doideira, mano. Doideira, assim. E nem tinha vacina, nem nada, assim, nem nada. Foi tipo, e na primeira onda eu, pô, com medo, fazendo tudo certinho, só saindo o necessário pra ir no mercado, essas coisas. E tu fora da igreja. E fora da igreja. Mas aí eu tenho o cashback do Senhor, né? Claro, mano. Tem a época Porque aí quem que cuida de ti não dorme. A época que eu trabalhei em prol dele, eu tenho um crédito na casa aí. Claro, com certeza, tá no Negociar, crédito. né? Tem que negociar. Negociar, com toda certeza. Mas aí, como é que foi? Teve um vídeo da bala de Mangarataia, foi do teu canal ou já... Essa aí é época do circuito. Essa época do programa em circuito, que era assim, eu não recebia nada lá no circuito, né? Também? Não, no circuito, era o primeiro que eu não recebia. Aí, o Andrezinho falou, não, mano, mas eu vou te ajudar e tal, pá. Tô com uma parceria aí com a MAP, na época do festival, né? Sim. MAP Linhas Aéreas e tal. E aí vai ter o festival agora, eu vou ver se eu consigo te encaixar em alguma ação. Aí eu, beleza. Aí ele conversou com o cara da MAP, só que aí, tipo assim... Os caras não tinham muita noção de como que era, nunca tinha feito um evento de comédia, então... E eu também, pô, saí em 2017, comecei a fazer comédia em 2015 e stand-up em 2016. Então também é meu primeiro ano de comédia. Ah, tá. Vamos chegar nesse assunto. Aí o Andrezinho fala pra mim assim, boa intenção, muita boa intenção. Fala assim, mano, consegui fechar uma ação pra ti, pra tu fazer um stand-up no avião, pô. No voo, pô, daqui pra Parintins e tal. Coisa pouca, pô, 20 minutos, é só o tempo que o avião tem lá em cima estabilizado mesmo. E aí tu faz lá e tal, aí é 5 mil, pô. Cachê, pô. Só pra fazer ficar 20 minutos. Aí eu falei, caralho, como é que não faz, mano? E eu, mano, vou pegar esses 5 mil aí, pô. Toda certeza. Aí era 2 voos, eu lembro que eram 2 voos. Aí eu poderia ter feito os 2. Ah, só fez só. Aí eu peguei e chamei o Junho, até o Junho. Aí eu falei, mano, faz o outro, que eu sei que tu desenrola aí, metá. Aí beleza. Aí eu falei, não, já tá bom, 2.500 tá bom, fazer só um e tal. Aí eu também tinha medo eu falei, não, é risco maior, né? Falei, às vezes eu quero pegar os 2, aí o segundo avião cai, olha, o carro de 2.500 morri. Então já, né? Falei, eu vou no meu 2.500 aqui. já tá garantido, já né? tá garantido. Aí... Que garantido, meu irmão. Já tá caprichado o pagamento. Aí o cara já mandou o 50% adiantado. Eu falei, não, essa aqui é a minha parte. Quando ele mandar os outros é o do Junho. Fez certo. Queria logo o meu. Claro. Aí, macho, eu falei, mano, mas como é que eu vou fazer e tal, pá. E aí eu entendi que a parte mais difícil da ação era começar ela. Porque era um clima de avião, ninguém tá esperando, ninguém quer. Aí eu falei, então preciso chocar. Preciso causar, chamar atenção. Mais do que, opa! Uhum. Aí eu falei, então já sei, vou levantar no avião, vou começar a vender bala de Mangarataia. Entendeu? Caraca. Aí eu, na época, eu tinha um celularzinho. A ideia foi durante o voo já? Não. Ou... Indo pro aeroporto. Veio assim, indo pro aeroporto, aí eu parei no sinal de carro e tal. Aí o moleque tava vendendo no sinal pro bala de Mangarataia. Aí eu falei, putz, na época do Mangarataia, do ônibus e tal. Eu falei, então vou fazer isso aqui, vai ser genial. E aí eu fiz assim, atenção, senhoras e senhores passageiros, desculpa se eu tô incomodando a viagem de vocês, mas essa aqui não é a minha intenção, tô aqui pra vender os incríveis produtos. No gogó. No gogó. Nossa. E o barulho, bum, barulho de turbina, né? Sim. Eu, atenção, senhoras e senhores passageiros. Aí a galera aqui na frente ouvia e ia contando o pessoal que tava no fundo. Fizeram. Então, aí o que aconteceu antes de fazer, aí eu virei pra um cara, e aí ninguém sabia que ia ter. Tipo surpresa. Assim, era surpresa. Ah, tá. Aí eu virei pro cara, assim, que tava sentado, eu tava no corredor, assim, o cara tava no outro corredor. Eu falei, ô, irmão, eu vou fazer uma ação aqui e tal, de distribuir uns brindes. Uhum. E aí, porque eu tava com vergonha de dizer que era a minha ideia, né? E aí o cara fala assim, que ideia merda. Aí, né, quebrar minha... Eu tava todo motivado. Aí eu falei, não, aí eu vou botar aqui pra gravar. Aí só segura aqui o celular pra mim. Que é só pra eu provar que eu fiz essa ação mesmo, que aí eu tenho que mandar lá o vídeo lá pra poder receber. Eu inventando uma desculpa pra... O cara claramente ia ver o que ia acontecer depois, entendeu? Mas eu tava com vergonha de dizer. Não, sim. Aí o cara, não, tá bom. Aí eu botei pra gravar, dei pra ele, aí ele ficou segurando aqui. E me olhando assim. Aí dá atenção, assim. Aí a imagem tudo ruim. Eu tinha um celularzão meio peba, assim. É um LG.
Caraca. Era um LG, assim, Nossa. a imagem meio ruim, aí tudo meio granulado. Mas esse vídeo também viralizou muito na época, assim. Muito na época. Aí tanto que depois vários comediantes reproduziram, e isso já de forma, tipo assim, já entrava uma pessoa gravando. E teve alguns comediantes que fizeram essa ideia Muito bem depois orgânico mesmo. por aí pelo Brasil mesmo, não tô nem dizendo aqui, entendeu? Ah, repercutiu nacional. Os caras de fora fizeram, assim, esse Irado, vídeo e tal. Irado. Porque a meu era tudo podre ali, raiz, e mesmo assim viralizou. E aí depois os caras fizeram uma gravação, tipo, alguém entrava antes, aí o cara, vem atenção, senhora. Legal. E aí é massa, pô. E aí foi uma época legal também. Foi um vídeo que me projetou bacana. E eu já tava no stand-up, assim, né? Ninguém nunca foi pro show por causa desse vídeo. Mas muita gente me reconheceu, assim, da época. Falava, né? Sim. Eita, o cara do Vídeo da Bala de Mangaratá e tal. Já virou a referência Aí eu daqui. trazia isso pro show. Sim. Fui fazer um vídeo com Bala de Mangaratá. E aí depois criei um set de quase 20 minutos falando sobre isso. Aí eu insiro a Patixa no meio. Ficou uma coisa bem regional, assim. Pô. Que tá no meu especial Eu Sou Indião, Eu. Que aí é um show, tipo assim, só que é muito manauara, digamos assim. Sim. E aí tem essa história com a Patixa e tudo. Uma maneira. Caraca, que irado. Voltando lá, a questão do teu primeiro contato com a comédia foi com o Jonathan Meme, né? Uhum. John Meme, enfim. Aí, tipo, aí como foi pra tu conhecer? Tu falou que fez lá a faculdade do Jacaré, como é que é? O Jacaré Banguela foi a Banguela, faculdade da aí tu comédia entrou no em contato Canadá com e ele, tu tal. aprendeu com ele? Não. Não, com a aí o que Carol. aconteceu? Eu vi alguns vídeos da Carol Zócoli falando, assim, dicas pra quem vai começar e tal. Aí peguei essas dicas. E aí a minha ideia era, eu não queria ter um referencial único. Então comecei a pesquisar, ver o que outros comediantes também pensavam pra tirar minha conclusão e tentar achar um caminho específico. E aí eu acho que o meu maior referencial teórico foi o Murilo Gun, que ele tem um... Caraca, na Até época, hoje Murilo, ele tem até uma série. Voltou a fazer comédia até agora. É porque ele foi pro Foi empreendedorismo. pro coach, pro depois coach, virou pro Namastê exatamente. e tal, umas outras paradas mais meio espirituais, Sim, assim. sim. Transitou, né? E aí agora ele tá meio que num show que engloba meio que isso, mas é Isso comédia, assim, de forma geral. É. E aí ele tinha uma série que é Tentativa e Erro, que aí ele ia no camarim dos caras, assim, do show dos caras, ia no show mesmo. Ele chegava no camarim, tipo, no teu show, falava, ô, mano, vou... Tem como fazer hoje 7 minutos aí que eu quero testar aqui, que eu tô escrevendo sobre escola? Inclusive eu tenho essas piadas. E aí a gente batia umas piadas junto aqui, o que era legal falar. E aí depois ele ia no palco e aí testava aquelas piadas. Depois voltava no camarim pra comentar sobre o que funcionou, por que funcionou, o que faltou, o que dava pra melhorar. Bem metódico. né? Então tu conseguia entender o processo de criação do comediante. Aham. E aí ele usava os termos lá, né? Callback, storytelling, setup, punch, sim. onliner e tal. E aí tu ia entendendo como que a coisa se Toda a desenhava. ciência por detrás de uma piada, né? Então, tipo assim, porque eu, por exemplo, eu aprendo melhor vendo acontecer do que alguém me ensinando como acontece. Legal. Entendeu? Então, pra mim, Vendo na funcionou. prática, né? Uhum. Aí eu, é assim e tal. E aí tu já vê o exemplo e tudo. Sendo aplicado na Sim, na prática. entendi. Então, Aham. e aí assisti alguns vídeos, já deu pra ter uma ideia mais ou menos como é que era, Uhum. como é que funcionava. E aí quando começou a vir bastante atrações nacionais pra fazer show lá no Teatro Manauara, aí a gente sempre dava um jeito de ir lá bater na porta do camarim do cara e tal, falar com a produção, né, de comediante local, queria trocar uma ideia. E aí falava, estamos começando a cena aqui, não tem... Porque não tinha, né, a cena, não tem nada, começando do zero. E aí os caras davam dicas, assim, e a gente tinha que ter maturidade ali de filtrar a dica e saber o que funciona pra tua cena e não, né? Porque sempre o cara que faz show em São Paulo, ele vai dizer que qualquer horário que tu fizer show tem gente. Porque lá tem show, começa meia-noite, pô, entendeu? E tem gente. Então, só que a gente sabe que aqui não funciona, que a comédia tem que ser mais cedo. É. Até porque o cara, ele assim, 50% vai pra comédia e depois vai fazer outra porra, entendeu? Então Sim. não morre lá o rolê. Uhum. E em São Paulo, não. As pessoas já têm, não. Hoje aqui é o rolê da comédia, Da isso comédia, e né? tal. Só Pá. A gente aqui pra- culturalmente ainda não sai de casa pra ver comédia. Comédia, exatamente. É tipo, vamos jantar? Vamos, mas antes vamos passar ali no show dos meninos, aí depois a gente vai, ou então... Vamos no aniversário do fulano, mas o aniversário aqui, hora, é 11 horas, então dá pra ir no show dos meninos, depois nós vai pro aniversário. Uhum. Entendeu? Então as pessoas sempre têm... Geralmente o cara que ele saiu pra comédia é o cara que foi com a família,
Então, trabalha no dia seguinte, aí tá com a mulher e tá cansado e tal. Então é meio que 50-50, assim. Então as pessoas ainda não têm muito essa parada. E aí a gente começou a filtrar e pegamos essas dicas e tudo que os caras Mas aí, falavam. quando aconteceu isso, de vocês lá perguntarem Uhum. depois no show camarim e tal, já tinha passado aquele constrangimento lá no Uninorte, lá com a... Da Newton Lins, Da já. Newton Lins, Newton Lins é o primeiro, tipo, 2015, assim, aconteceu. Aí, mas o que te motivou a continuar e... Então, a foi porque explorar- eu achei maneiro estar no palco, independente Ah, do resultado. Tipo ah, assim, tá. eu falei, mano, apesar de não ter sido maneiro, Aham, mas eu me senti confortável ao estar no palco. entendi. Então eu sei que se eu tivesse piadas melhores ou melhor preparado, Quando eu ia tu foi lá, então é aqui que eu quero ficar. eu ia conseguir Entendi. desenrolar. Agora só preciso me preparar para estar aqui. Aí eu subi no palco depois com um grupo da galera do YouTube que eu tinha, que era a Aliança de YouTubers. Era meio Ah, que é? um grupo de vários YouTubers. Daqui A de galera que Manaus? colava no Anime Jungle e tal. Eram vários Caraca, YouTubers quem daqui era? de... Você lembra? Os nomes Mano, ainda tem aí? naquele rolê, Uhum. vou falar que tá até hoje, é o Daniel Maia, que Daniel faz a Maia, Isabelle. Sim, caraca, Ele tinha um canal chamado Dantesco. Dantesco, caraca. Aí ele é irado. daquela época que eu lembro que ele tava naquele rolê, aí era o Dantesco, aí era um mano chamado Cid Grafite, que era lá de São Paulo. Ele que organizava esse rolê, aí ele fazia Que irado. uns vlogzinhos dos rolês que ele fazia, ele andava de longboard, era um maluco meio do rap. Da hora. Tinha um mano, o Renan Rodrigues, que era, tipo assim, gravava vídeo comigo. Aí hoje em dia o maluco virou meio bodybuilder, assim, os campeonatos de fisiculturismo e tal. Caraca, Foi pro outro lado. doideira. E tinha uma galerinha, assim. Óbvio, né? Que eu lembro que produz conteúdo até hoje é eu e o Daniel. E o Cid, que voltou pra São Paulo e tudo. Aí outra galera meio virou design, pá, todos os Seguiram rolê outros- meio Foram pra outros caminhos. formal outras mesmo, profissões, assim. né? Uhum. Mas aí era um grupo, assim, mano, uns 12 criador de conteúdo e tal. Mais ou menos, ou mais. Se bobear, era mais gente. Assim, a gente fazia uns encontrinhos em alguns lugares, fazia umas collabs de conteúdo e tudo. Então era bem maneiro. Essa era a tua galera, aí né? um dos rolês que a gente era numa hamburgueria, assim, lá no... Quando é que tu começou a apresentar o primeiro show de Não, stand-up lá? não, esse foi o segundo show que eu fiz. Nesse dia, tipo assim, era uma dinâmica, todo mundo era pra levar alguma coisa pra apresentar. Aí uns levaram o número de improviso e pá, dinâmica. Aí eu falei, eu trouxe um stand-up aqui. Aí nesse dia foi legal. Aí nesse segundo show foi legal, foi divertido. Mas aí também hoje eu entendo que era porque todo mundo me conhecia, Tipo um show então de era melhor. artistas, né? Cada um mostra fazendo a tua peça, E aí foi bem legal, me diverti muito. Aí eu falei, ok, fiz 2 shows, um foi bem ruim E esse? e outro foi bem divertido. Legal. Aí o terceiro show foi um concurso que teve da Master Cultural, Do do Cussuda? Cussuda e tal. Ah, que ano era? Aí foi começo de 2016, eu acho. Você lembra dos nomes que participaram junto contigo desse concurso? Mano, era eu, o Renan Rodrigues e o Albert Martins, que era um amigo meu, que era Albert. engraçado só, e gravava uns vídeos comigo. Ah, tá. E aí... Mas ele não tinha meio que E tu foi o piada campeão, e tudo. né? Aí... Pioneiro. Aí é foda. Que legal. Mas aí foi isso, aí ganhei, aí eu falei, ok, legal. E agora o que a gente faz com isso? Aí passei 2016 todo em outubro, agosto, setembro, tipo essa época agora, assim. Uhum. O Theo Júnior mandou uma mensagem no Facebook. Aí, mano, e tal, vi que tu tem um canal no YouTube, tu faz stand-up também. Tu não conhecia ele ainda? Não, aí eu já me apresentei pra alguns amigos algumas vezes, assim, mas queria fazer um rolê de criar uma cena mesmo e tal. Topa fazer, vamos marcar um show. Eu falei, vamos se encontrar e trocar uma ideia. Aí a gente se encontrou, trocou uma ideia e marcamos show. Aí ele falou, eu tenho um local lá na cachaçaria do Dedé do Parque 10. O cara deixa nós fazer lá. E aí vamos vender ingresso. E é isso. Aí garante fazer meia hora, eu garanto. Tu garante meia, garanto. Então bora. Legal. E sem ninguém conhecer o material do outro, assim, vamos. Bora, bora. Aí vendemos amigos pros amigos, tipo assim, deu umas 100 pessoas. Aí foi bom, né? Aí quando a gente tava divulgando o show, aí apareceu o Marcos Paiva. Mas ainda não tinha o nome Não. do Toca. Depois tu vai... Não, vamos chegar, aí né? o nome do show era Humor no Balde. Humor do Balde. Humor no Caraca, Balde, Muito legal. Humor no Balde.
Aí que depois virou um grupo de comédia meu e dos meninos, virou um grupo. Mas começou com a noite, que era o Humor no Balde. E aí quando o Marcos viu a divulgação, ele falou, ó, eu também sou daqui de Manaus e também quero fazer stand-up e tal. Participo de uns grupos de comédia de São Paulo, mas também nunca fiz. Aí o Júnior falamos, não, então tu abre o show. Open mic. É, mas foi o primeiro Open Mic. Aí ele fez o Open Mic lá, tipo assim... E aí foi, aí eu fiz, aí o Júnior fez. Mas aí, nessa época, as piadas já eram boas de vocês, assim, ou foi... Algo pro nível Como é era que, muito tipo, bom. do Era nível? muito bom pro nível. E tinha algumas que eram boas, eram engraçadas. Mas também que era, tipo assim, com o contexto, todo mundo sabia que era o nosso primeiro show e tudo. Então E ninguém como foi é com que era critério A de... reação do público, porque isso era muito novo, não era? Sim, era, tipo assim, a galera sabia o que era comédia. Uhum. Como é que foi pra vocês explicarem? Mas a Vocês gente explica até hoje, né? Pois é, exatamente. Explica Imagina naquela época. enquanto a gente estiver perguntando, quem nunca veio em show de stand-up e tiver a gente levantando a mão, a gente precisa explicar. Uhum. E que bom que ainda tá vindo gente, né? Tipo assim, é sinal que Sim, tá tendo... mais pessoas estão chegando e a comédia tá chegando em mais gente e ainda falta Tá vindo muita uma gente galera vir, nova, pô. um público novo, Não, exatamente. são 2 milhões de pessoas, 2 milhões e 200 mil, a gente não deve nem ter chegado nos 200 mil ainda, entendeu? Tipo assim, que Bem já 10%, foram né? no comedy, tipo assim, entendeu? Aham. Acho que nunca. Que viram a gente abrir show dos outros, talvez. Mas de que saiu de casa pra assistir um comediante local, não tem 200 mil ainda, entendeu? Infelizmente. É, pô. Então, até porque a gente Mas tu faz show acha no que lugar. desse tempo pra cá a cena mudou muito? Não, mudou muito. É, esse número cresceu bastante, assim. Uhum. Mas é pra gente entender o quanto ainda falta. Tipo assim, sim. hoje aqui a gente ainda não consegue conectar, por exemplo, a cena da comédia com o turismo. Ainda não tem turista Tem, né? indo no show. Quem vai são moradores locais. Entendi. E Manaus é uma cidade turística, então é entender como que resolve esse Ah, problema. então a comédia tem essa dor aí no turismo. É, tem essa falta de elo ainda. Não tem essa parceria, digamos, Parceria, entende? Seria mais ou entendi. menos uma parceria. Ah, tá. E aí entender o que, que as agências esperam, de repente, né, pra fazer essa ponte, entendi. o que que, né? Acho que é Mas, diálogo, mas nunca teve essa diálogo, conversa. Entendi. Mas é uma coisa que eu observei, né? Eu falei, cara, aqui é turístico, a gente tem poucos turistas vindo, é quase nenhum. É raro vir. Aham. Então, tipo assim, vamos pensar em resolver um problema, porque é um problema de mercado também, né? É como se fosse, porque o Ceará é um ponto turístico disso. Sim, lá é o contrário. É difícil ir os locais. Lá quem vai Exatamente. mais são os turistas que vão. Exatamente, Então, entendi. aí de repente eu tive... Lá é o oposto daqui. É, entendi. e aí eu tive, nesse mochilão que eu fiz agora recente, eu tive algumas experiências com vários tipos de cena e deu pra perceber, entender algumas coisas também. Mas agora o Amazonas, Manaus, tá tendo um celeiro, vou dizer assim, de mandar comediante. Você é um exemplo disso. sim. Tá começando a crescer o número assim, É, e de hoje comediante também, bom, hoje é né? visto, tipo assim, hoje quem tá no norte e quer fazer comédia, vem pra cá. Tipo assim, o melhor lugar pra se fazer comédia no norte é em Manaus. Pra começar? Pra viver de Pra viver- comédia. dá pra viver de uma comédia? Dá, pô, tipo assim, hoje existem vários comediantes que vivem de comédia aqui. Sim. Então, hoje no norte, o melhor mercado da comédia é aqui, tipo assim, sem dúvidas. Uhum. Tipo, sem dúvida nenhuma. E a gente também acredita e tem essa ideia também de que é uma das melhores do cena do Brasil mesmo, assim, sabe? E como Manaus é visto de fora pra cá? É, hoje é muito... Pelos comediantes? Então, ou pela visão dos comediantes, é tipo assim, os moleques lá de Manaus são bons e tal, pá, É? entendeu? Tem essa parada. Ah. Mas que é uma coisa que foi muito construída por mim, pelo Júnior, principalmente, porque a gente sempre foi... Desde o começo, pô, desde... A gente começou a fazer show em 2016, 2017, o Júnior foi a primeira vez pra São Paulo, pô. Pra fazer show lá. Até porque quando a gente começou, o Júnior já era bom, assim. Ah, é? O Júnior já era Vocês bom, três? o Júnior já era bom pra caralho, assim. E aí... Caraca. E aí ele fazia com violão, aí cantava bem, aí fazia música, aí Sim. cantava paródia, Tinha e já era esse bom nas diferencial, piadas né? e Sim, tudo, sim. e carismático pra caramba. E aí eu ainda perdido, tentando entender. Então, tanto que hoje eu acho que eu tenho um referencial teórico muito grande, porque eu acabei baseando meio que minha carreira nisso, assim. Tipo, hoje eu entendi, o cara pra ele fazer comédia, stand-up, não é só o texto. É o tripé da comunicação, aí acaba voltando pra comunicação, entendeu? Verdade. Que é receptor, Emissor, receptor e a mensagem. Mensagem, isso. Então, a mesma coisa, é o mesmo tripé. No lugar da mensagem, você tem a piada,
causa do receptor você tem a plateia e o emissor você tem o comediante. Então é você fazer com que a mensagem se conecte no receptor. Uhum. Então, por isso O público que... é o termômetro, né? então, tipo assim, às vezes tem comediante subindo no palco que ele não entendeu que a função dele é se conectar com a plateia primeiro. E aí o cara quer fazer a comédia do choque, quer fazer o humor negro, quer fazer pá... sem entender que aquela plateia não tá pra aquilo. É dias e dias. Você tem que fazer a leitura do público, você olhar e falar, mano, essa galera aqui vai gostar disso e disso, não faz sentido eu contar isso aqui, porque, pô, claramente isso aqui não vai funcionar, isso aqui vai constranger as pessoas e tal, pá. Então, aí isso é muito também do repertório do comediante e tal, porque às vezes o cara só tem aquela piada merda da sensibilidade do feeling, né? Sim, então e isso aqui tem que estar bem claro, cara, entender que, mano, é comunicação. Então, se eu não me conectar aqui, vai ser só um climão pra ser uma merda, porque não teve. A minha mensagem, ela não conectou. E aí, quando eu transfiro essa mesmo tripé aqui pro stand-up específico, eu vou ter o tripé do stand-up também. Que é a piada, o time, que é o teu tempo de fala, né? E a tua persona, que é a forma que você fala. Então, pra tua piada funcionar, tem que ter isso aqui. Além de ela estar bem escrita, você tem que falar no tempo certo, né? De entender que se mais rápido é engraçado ou mais lento é mais engraçado. E a tua persona também, que é o jeito que tu conta. Então, isso tem que estar bem alinhado. Só vai entender testando. E aí só vai entender. Então, né? pra mim, uma das coisas mais difíceis desses três aqui é tu definir tua persona, que é o teu jeito no palco, assim. Que é tu pegar a tua principal característica e potencializar ela no palco. Entendi. Isso é muito difícil fazer, porque pra tu entender tua principal característica, tu tem que se entender primeiro. Autoconhecimento. E aí, como que as pessoas me veem, no que eu sou bom, como que eu me sinto mais confortável e... Entende? Então você tem que resolver esses problemas básicos pra tu ter uma persona bem definida. É bem complexo isso. Sim, mas aí por conta disso já aconteceu de tipo assim, eu tá resolvendo problema sério aqui de família, coisa pesada e tal, e tipo assim, Roger, agora eu tô no palco, beleza? E deixar o celular de lado e subir como nada tivesse acontecido, fazer o show voltar. Deixar os teus problemas. Sim, porque a minha persona no palco é a ideia do Máscara, entendeu? O Máscara, ele é uma persona. Quando ele se transforma, é uma persona. Tudo outra aquilo pessoa, que tá né? dentro dele que vai pra fora e tal. E aí, foda-se o cavalo, né? Foda-se quem é a pessoa que tá ali. Todos os problemas ficam pro outro. E o Máscara, ele só se diverte. E diverte as pessoas e tal. Então, é muito essa ideia também. Então, tem que tá bem definido. E aí, foi coisas que eu tive que me preocupar e tal. Porque, pô, meu parceiro de palco, ele era muito bom, entendeu? E aí tu fala, mano, preciso crescer pra não destoar, pô, e tal, porque... E aí era constrangedor também, às vezes, algum, tipo, porra, mano, parabéns, tu é muito bom e tal, e tu... desiste não, hein? Tá ligado? Então aí tu, caralho, mano... Tipo, porra, da hora. E às vezes você ganhando a mesma coisa, tu, porra, essa merda tá injusta, tá ligado? E aí é doido. Então é bom. Eu acho que quando a gente entende também sobre como que qualquer concorrência, ela pode ser um desafio positivo também. Leva como motivação. Então, porque tem gente que aí já é o espírito da inveja e o caramba. Sim. E se perde no discurso. Então a galera só quer ver tu, então eu vou fazer sozinho. E não, pô. Tanto que um dos motivos de eu ter ido pra São Paulo é porque eu queria estar junto de gente muito melhor do que eu. Claro. Não que eu entenda que eu sou o melhor daqui, mas eu falo, mas aqui ainda tem mais gente pra aprender comigo do que eu pra aprender com as pessoas aqui, entendeu? Entendi. Então, falando, pô, eu indo pra lá, eu consigo aprender mais coisas e vindo pra cá, eu consigo trazer coisas novas. Que aí também o meu conhecimento foi ficando limitado. Tu ser a ponte entre eles, né? Porque tu tem um acesso a eles que essas pessoas que estão aqui não têm. Então, sim, é uma das formas. Não, e só de, tipo assim, estar morando em São Paulo e ter um lugar de eu poder falar, não, mano, vem pra cá que tu pode ficar aqui na minha casa, pô, e tal. Então, só de ter isso, de isso existir, já faz com que tu vá mais vezes. Só de tu saber que tu vai chegar lá e vai ter um lugar pra te ficar e tal, tu não vai ficar na rua e tudo. Porque, querendo ou não, ir pra São Paulo ainda assusta, né? Até mesmo... Sim, pô. Principalmente tu indo com a ideia de arte e tudo mais. Tudo é muito complexo, né? Aí surgiu o Toca, vocês três, né? O Toca da Comédia. Não, o Toca da Comédia era eu, Junho. Ah, tá. E aí a gente tinha um sócio que era o Thiaguinho. Que ele não tinha nada a ver com comédia, assim.
E aí ele meio que gerenciava a casa. Então, e aí o Marcos foi fazer o outro rolê, que foi que depois virou a Casa da Comédia Manauara. Que era Espaço da Comédia, foi mudando de nome. Perfeito. Eu lembro que tu mandou mensagem pra alguns artistas no direct. Tu já tava em São Paulo nessas idas, mas tu mandava o que de mensagem pra esse pessoal aí, pra esses artistas? De mensagem? Pedindo oportunidade, ou querendo mostrar o teu trabalho? Não, na verdade eu esperava acontecer o contato mesmo, assim, tipo, físico, entendeu? Eu dava um jeito de estar no mesmo lugar. Tipo, por exemplo, quando eu comecei pra São Paulo, eu falava, mano, eu queria falar com o Murilo Couto, por exemplo. Aí eu comprava o ingresso, tipo assim, assistia um show, e aí tentava falar com a produção, ô, sou comediante lá de Manaus e tal, vim assistir o show aí, será que dava pra trocar uma ideia? Legal. Ou qualquer coisa no final dá um salve e tal. Aí, não, pô, vai te receber. Teve abertura? Sim, aí às vezes rolava, aí era tipo isso, não, mano, só queria te dar um salve. Aí os caras falavam, tu quer fazer aí? Aí, pô, na hora, entendeu? Mas eu também não quero de pedir e tal. Aí às vezes quando acontecia muito, eu falava, tipo assim, eu queria muito, aí eu falava, tipo assim, mano, vai fazer aqui de novo semana que vem? Vou. Pô, será que semana que vem não dá pra fazer? Legal, mano. Quer fazer logo hoje? Ah, pô, dá pra fazer hoje? Beleza. Claro. Ou então o cara fala, pô, então faz semana que vem, dá certo. Aí tu, pô, semana que vem já tem um show. Tem que dar a cara a tapa, mano. Não, tem que ser, tipo assim, não tem. Hoje vejo muita gente deixar de fazer as coisas porque tem um certo orgulho, digamos assim, tá ligado? Tipo assim, não quero passar vergonha porque aí as pessoas vão falar de mim. Eu falei, pô, mano, esquece essa merda aí, tipo, só faz. Tipo, não tem por que ter isso. Sim, sinistro, cara. Maneiro. Gostei disso porque eu acho interessante isso, porque foi em busca das oportunidades. Tu criou as tuas oportunidades pra tu ter o teu espaço também, né? Fruto teu, meritocracia total. Eu gosto muito disso, cara. Tipo, eu sempre fui. E aí é a mesma coisa que eu falo pros moleques também. Tipo assim, eu falo, mano, também não espera que eu vá fazer nada por você. Eu posso te ajudar. Tipo assim, queria. Pô, mano, queria fazer um show lá no Clube do Minhoca. Aí eu mando mensagem pro pessoal do Minhoca. Faz a ponte. Ó, tem um amigo meu assim, assim, assim. Pô, tem como ele fazer aí no dia tal? Aí os caras, pô, tem. Aí eu falo, mano, se tu vai fazer de novo, outro dia, vai depender de ti daqui pra frente. Aí vai depender de como tu vai se comportar lá, se a galera vai gostar de ti, se o teu show for bom. Né? Sim. Se eles te chamarem de novo, te deixarem a porta aberta. Sim, entendeu? Sim. Então, a minha parte é até aqui, tipo assim, que eu já estou fazendo muita coisa. Tipo assim, isso aqui nem fizeram por mim, entendeu? Sim, total. Então, eu tinha que comprar um ingresso pra poder entrar lá dentro pra conseguir falar com alguém, entendeu? Agora não, tu já chega como artista. Então, porra, tá muito mais fácil. Tu abriu o caminho, né? De uma certa forma, tu chegou... porque era mato aqui. Não é porque eu me fudi que todo mundo precisa se fuder também, entendeu? Com certeza, claro que não. E eu acho até que se eu ajudar pessoas a caminharem mais rápido, eles podem chegar mais rápido em lugares que eu ainda não cheguei e gerar também oportunidades pra mim. Entendeu? Exatamente. Então, uma coisa não tem nada a ver e não anula a outra. Concordo. Saca? Então... E aquilo, né, também, sempre o discípulo tem que superar o mestre. Sim, tu ensina também. E, tipo, pô, é bom. A ideia é que, porra, você vai, entendeu? Por isso que eu digo, mano, vai com as tuas pernas, porque Exatamente. Se der ruim, não foi eu que te atrapalhei, mas tu chega lá também, tu não me deve nada. Se tu achar que tu tem alguma dívida de gratidão, quiser fazer alguma coisa, beleza. Mas entenda que tu não me deve nada, pô. Legal. Porque eu já vi muita gente falar, mas não esquece de mim, e não sei o quê. E pá. E eu acho que toda ajuda ela é bem-vinda, mas ela tem que ser genuína, entende? Concordo. Então, se tu quiser me ajudar, porra, eu espero que tu queira me ajudar, porque tu quer me ajudar, assim, que tu teve vontade e tal. E aí, serei muito grato. Mas não pô, não esquece de me ajudar, pô, tem que me ajudar aí, pô. Fleragem aí da tua parte aí, não sei o quê. Não, ninguém tem que ter peso de nada, não. Até porque quando eu ajudo alguém é porque eu quero ajudar. Quando eu não quero, eu viro e digo, não, mano, não dá, mano. Porra, não é e tal. E quando dá, tudo bem, é porque eu quis e ok. E tu não vai me dever nada por isso também, foi eu que quis ir lá. Então... Show de bola, mano. Antes, né, de encerrarmos, também bora comentar. Sempre no final tem um bate-bola, como eu lhe falei, né, nos bastidores. Bora comentar um pouco sobre essa cena aqui do Norte, que agora domingo teve o show do William de Oliveira. Conta essas 3 sessões. Conta aí, cara. Não, é muito maneiro, tipo assim, ver ele fazendo e tudo. Era uma parada que ele colocou como objetivo.
num cenário complicado, né? Que era Parintins e tal. E aí tem todo esse estigma de que Manaus fica vazia e tudo, e parará. Acho que na prática a gente sabe que não é, né? Sempre tem muita gente em todo canto. Como eu falei, são 2 milhões de habitantes aqui. Pô, Parintins recebe 200 mil, 300 mil turistas. Então, do mundo todo. Então não é nem daqui. Então não existe isso. E aí ele fez as 3 sessões no Manauara. Fiquei muito feliz. Foi a segunda vez, né, que um comediante bateu essa meta, digamos assim. Primeiro tinha sido com o Leandro e tal também. Ele tinha feito também 3 sessões, a primeira vez que ele fez no teatro. Caraca. E aí é muito maneiro ver. E aí saber, por exemplo, que o Leandro não foi uma exceção, né? Sim, Tipo assim, é uma agora já coisa tem- que corriqueiramente está acontecendo. Motivando também os meninos a fazer mais shows grandes, mais shows no teatro. É porque tudo é muito caro, né? E a gente depende de apoiador, porque é, tipo, muito caro mesmo, assim. Sim. Fazer o show com aquela estrutura e tudo. Mas a gente sabe que é um ambiente bom para receber as pessoas, é confortável, é climatizado, é maneiro e tudo. E sempre que pode, a gente vai estar fazendo essas produções maiores. Inclusive, ano que vem, agora, eu vou querer fazer também lá no teatro. Estamos Show, é isso. já estudando e conversando para sempre estar fazendo as paradas maiores, digamos assim. O povo se acostumar a ir no teatro também para assistir os comediantes locais, não só os caras de fora. Então, acho que a gente tem que estar nesse circuito. Então, que já é uma coisa que eu nem sonhava com isso assim, entende? Então já é uma parada dos meninos que eles já estão fazendo, Já acharam tá que se era tornando massa. uma outra acharam... realidade. E andando com os próprios projetos deles, sem ser só tocando o que já acontecia, entendeu? Perfeito. Então já mudando o cenário, a forma de ver as coisas, de encarar as coisas e tudo. Sim. E isso aí muda a forma também de que as pessoas veem a gente, né? Total. Passa a ver a gente com mais profissionalismo e tudo e tal. E você quer estar perto sempre de pessoas vitoriosas, né? Tu não Toda quer certeza. estar perto de um Passou cara um filme fudido na tua sempre cabeça, e tu, tal. tu que tava lá. Infelizmente não deu pra eu ir. Aham. Falei com ele, mas ele me chamou. Cara, então, Mas- foi. É porque eu sei, eu conheci lá. A gente foi em Maraã fazer um show lá na cidade dele. A gente fez um show lá no E ginásio bateram lá. até um recorde lá Pô, nesse... foi 2 mil pessoas. 2 mil e um quebrado, assim. Sim. Então, mais de 2 mil pessoas, assim, numa cidade que tem, 18 mil habitantes. Então, é mais 10% da cidade tava vendo a gente no ginásio. E foi muito doido, mano. Foi muito doido. Fazer um showzão. Tipo, assim, já tinha feito alguns shows grandes com o Whindersson, por exemplo. Mas aí saber que ali quem tava eram 2 comediantes do interior e a galera tava lá pra abraçar e tal. Óbvio, muito por conta do William. Mas todo o cenário e a configuração das coisas. E aí eu conheci os pais dele e tudo. E aí ele, mano, eu morava aqui, eu estudava aqui e tal. Então entender esse cenário todo. E aí depois de ver ele fazendo lá a parada e a família dele tá lá e a galera tá apoiando Histórico, mesmo. né, mano? E ver que deu certo é histórico, tipo... É muito importante, mano, muito importante. Muito importante. E quem ganha nisso tudo é a cena da comédia. Também a cena, Né, não? de forma geral, né? Sim, com toda Sempre certeza. a gente fala que ninguém vai ser maior do que a cena e tudo, tipo assim, não tem como. Não tem como. Não tem como fazer a cena só com uma pessoa, né? Sim, sim. E vamos, vou ter que ter uma segunda parte. Vamos voltar outra hora, até o final do mês pra voltar aí. Inclusive, exatamente, que eu já falei pro William, e eu vou conversar também, né, fazer outro convite, quando trazer outros artistas comediantes de fora, eu quero trazer os meus convidados que já participaram para ser o meu co-host, né? Como é que é o nicho legal. de vocês? Aí vocês vão conduzindo o convidado, né? Boa, Os legal, outros artistas. maneiro, maneiro Como eu a falei, ideia. esse podcast aqui também é para fortalecer a cena da comédia, para dar oportunidade, para dar visibilidade, é ser vitrine, né? Mostrar o trabalho, porque eu sei que ser comediante, humorista aqui na região norte, aqui no Amazonas, não é fácil, cara. Sim. Né, viver, ainda mais para quem quer viver disso, né, precisa dessas oportunidades, precisa de mídia, precisa tá por isso estamos aqui para dar oportunidades também. E antes de encerrarmos, né, vamos fazer um bate-bola, jogo Bora, ping-pong, vamos, pá. e vamos lá, né? Eu É falo uma palavra e tu fala a primeira palavra que vier. Boa, Né? Uma cor beleza. favorita. Azul, vamos de azul. Pegando em azul, um boi favorito de Parintins. Ai, vamos de caprichoso. o Touro Negro da Amazônia. Um time de futebol. Time de futebol. Vou de Amazonas. Vou regional. Sem clubismo. Sem clube, vou regional. Podia Uma ter ido de música. Corinthians, mas vou de... Beleza. Uma música é Morena, da versão de Alaide Negão. Nossa. Cadê a morena ninguém viu. Um filme. Um filme Nossa, um filme é bom, hein? Cara, tem um filme que eu gosto muito, bicho, que é Vai Que Dá Certo.
Que é meio que com o elenco do Porta dos Fundos, assim, com Fábio Porchat Nacional. e tal. Pra Nacional, sou fã do cinema nacional. Poderia ter de Auto da Compadecida, mas só lembrei agora. Uma série. Uma série... Bebê Rena, pô. Bebê Rena. Assistiu Bebê Rena? Não. Eu acho massa porque, apesar de ser uma série curta, e aí porque eu não gosto muito de série, não, né? Eu sou mais de assistir filme. Mas Bebê Rena é uma série curta e fala sobre... É um comediante stand-up. É em torno de um comediante stand-up a história. Um livro que eu recomendo. Blink, A Decisão no Piscar de Olhos. É um livro Fala sobre que fala sobre comportamento humano. É meio que um estudo do comportamento humano. E esse livro ele prega que quanto mais rápido você tomar uma decisão, mais chance você tem em relação aos seus concorrentes. Então tudo é o quão rápido você pensa e chega na solução ideal. E aí esse livro ele faz o estudo de vários casos e você tenta entender o caminho que as pessoas inconscientemente fazem para tomar suas decisões. Às vezes só de olhar como a pessoa está sentada, vestida, sabe coisas sobre a pessoa e tudo mais. E aí, na minha carreira, quando eu tô no palco e vou interagir com alguém, isso aí é fundamental. Saber se aquele cara quer conversar, se ele pode me dar uma história legal e tal. Linguagem corporal, né? Então é um pouco isso. Fala um pouco disso, assim. Legal. Um comediante que te inspira. Acho que Rafinha Bastos. Rafinha Bastos. Pô, o cara zerou tudo em português, foi fazer em inglês e agora fazendo em espanhol, né? Ixi, até a Siri quer participar aqui da conversa. Um perrengue que te fez crescer. Um perrengue que me fez crescer, acho que foi quando eu fui fazer show em Lábrea, que eu fui pela Transamazônica, a primeira vez, BR-319, aí o ônibus atolou. Nossa. E aí eu, sem sinal, com 10% de bateria, sem avisar e tal, não tinha como avisar, eu peguei minha mochila e saí andando no meio da estrada, assim, pedindo carona. Durante o dia todo, assim, bem dizer, até chegar num lugar que tinha sinal e poder pedir ajuda. Aí cheguei, tipo assim, na cidade, 7 horas da noite, todo sujo de lama. E aí, 8h30 eu tava no palco, assim, fazendo show e tal, pá. Então, acho que foi muito... Porque todo momento do perrengue, eu só pensava em... Mano, tem gente que comprou ingresso e tá esperando eu chegar lá pra fazer o show. Então, eu não posso não chegar. Fazer essa entrega, né? Então, eu preciso chegar. E aí, depois... Naquele dia, eu entendi o quão importante pra mim era estar no palco. Tipo assim... Porque eu saí andando no meio do Transamazônica, pô. Podia aparecer da onça, podia ter acontecido qualquer coisa. E eu nem pensei nisso na hora, só queria chegar lá e fazer o show pra galera. E foi o que aconteceu, e foi bem massa. Um lugar que você ama na Zona Leste. Pô, o lugar que eu amo na Zona Leste é aquela... Eu vou escolher a Feira do Produtor, Por quê? especificamente porque ali atrás, ali vende um rodízio de churrasco a R$15. Que é, apesar da inflação, sempre foi R$15 lá. É carne à vontade e você é tratado muito bem. E aí, meu patrão, meu rei, meu querido, meu príncipe. Uma frase que define a sua caminhada até aqui. Uma frase? Jambo. Um homem sem time é só um cara falando merda. Então eu acho que você tem que ter tempo nas coisas que você fala, senão você só parece um idiota se você não souber falar. Agora você vai olhar pra sua câmera ali e vai falar, né? Os Rogers que já estão passando por perrengues, que querem seguir essa caminhada também, essa jornada na comédia. Manda uma mensagem pra eles, cara. Que Sim. estão passando de perrengue. Cara, quando alguém fala... Tudo depende de como você vê a vida. A pessoa não tá falando sobre como você encara as coisas. Pra mim, o como você vê a vida é como você vê ela geometricamente. Se você vê a vida em gavetas, em quadrados, em triângulos, em círculos. Muitas pessoas veem a vida como ciclos, né? Outras veem como quadrados, como blocos. Aí você vai montando e ali você tem a sua vida. Eu, particularmente, eu não entendo ela como círculos, mas como ciclos. Então, a gente entender que tudo que começa termina. Absolutamente tudo. Até porque até o máximo disso que é a nossa vida. Ela vai começar e vai terminar. E tudo no meio disso também vai começar e vai terminar. Então, não entenda coisas que terminaram como coisas que não deram certo. Uma coisa é totalmente diferente da outra. E entenda que se você está passando alguma dificuldade também, esse período ele vai se encerrar, porque tudo na vida ele se encerra. Assim como você um dia esteve sorrindo e você parou de sorrir e agora está com uma dificuldade, esse momento de dificuldade também ele vai se encerrar. E a vida ela é tudo que você
como você vai encarar isso? Como você vai encarar esse processo? Como você encara o momento que você tá tudo bem, que isso é importante também, como você encara a vida no momento que tá tudo mal. E eu acredito que o desafio diário é você ser feliz independente do que tá acontecendo. As coisas que acontecem ao teu redor não podem influenciar como você vê a vida. Entende? Então é isso, cara. Entende que tudo vai passar, inclusive a gente. Então não tem como que você tá se preocupando. Só tem 2 tipos de problema. Aquele que você consegue resolver e aquele que não dá pra resolver. E dos 2 casos, não tem o que tu fazer. Porque se dá pra tu resolver, então tu vai resolver. E se não dá, não tem por que tu te preocupar, porra. Não dá. É só ficar tranquilo. Show de bola. E antes de encerrar, né, de te agradecer, vende teu jabá, cara, é o teu momento para pessoas que não te seguem. Fala também dos teus próximos shows, Boa. Tua agenda, teus projetos futuros e tuas redes sociais aí, velho. É isso, todas as redes sociais, @RogerSendoRoger, você consegue me encontrar em todas as redes sociais. Você vai lá na que você mais utiliza, bota RogerSendoRoger que você vai me encontrar. Na minha bio sempre tem um link, que é o link da minha agenda, então você clica lá e aí tem os shows que já estão confirmados, já estão vendendo ingresso, aí tu já consegue ver, consegue garantir o teu ingresso por lá também. Até o final de julho eu tô em turnê aqui no norte do Brasil, então confere lá minha agenda. E final de agosto, 23, 24 e 25, ou é 22, 23 e 24, algo assim, depois você confere lá no site. Eu vou estar em turnê no sul, fazendo show em Curitiba, Itapema e Floripa, respectivamente. Então com esse meu novo show, Descolonizando, que é um show que eu criei esse ano e vai ser o show que eu vou viajar. E com o meu show Piadas Originárias, eu estou fazendo ele sempre que estou em São Paulo. Então, quando você vem em São Paulo, manda mensagem e lá eu estou em cartaz, digamos assim, com Piadas Originárias, que é um show para nortista, que é um show para você que tem saudade de casa. Você se encontrar lá e ver a gente falar telésia, falando as nossas gírias e expressões. E você que não também pode ir, que o show ele é autoexplicativo, então você não vai ficar sem entender nada não, pode ir tranquilo. E é isso, novo show Descolonizando. Esse show Piadas Originárias eu quero gravá-lo até o final do ano aqui em Manaus. E aí uma gravação vai ser um negócio bem maneiro. Que ano que vem eu quero postar ele no YouTube, vai ser meu especial 10 anos de carreira. E aí eu quero postar esse show Piadas Originárias, que eu acho que é o show que é a cara do norte mesmo, assim. Quero estar lá, hein? E vamos precisar de plateia mesmo. E aí tô em cartaz agora, viajando com o novo show Descolonizando. Em breve na sua cidade. Garanto já o seu ingresso. Vai estar no show do Whindersson Nunes? Oi? Vai estar no show do Whindersson Nunes agora? Vou estar aqui em Boa Vista e aqui em Manaus. Eu vou estar com ele nesses 2 shows. Perfeito. Eu quero agradecer, né, você, TLSPEC, internauta, que está nos assistindo aqui, né, deixar o seu like que ficou aqui. Comenta aqui o que você achou da história aqui do Roger Siqueira, né, os seus perrengues, a sua jornada, a sua carreira, a sua trajetória, né? Deixa aqui, comente aqui qual outro humorista, comediante da cena, né, que vocês querem ver aqui nesse podcast. E é isso, quero agradecer a você, Roger, muito obrigado. Nada, mano, eu que agradeço aí, mano, tamo junto. Pode contar comigo, pode contar com a gente aqui com o estúdio, né? Estamos disponíveis aqui, estamos aqui para estender a mão e ajudar aqui quem precisar, né, da cena, pode da crer. Comédia. Tamo junto, olha lá para aquela câmera lá geral, e é só o começo, e valeu, pessoal. Tchau, tamo junto. Valeu, meu povo. Bora. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.